A primeira coisa que a garota fez ao renascer foi despedaçar o presente que seu pai lhe dera. Em seguida, vestiu-se com determinação, pronta para a sua vingança. Na vida passada, ela havia testemunhado aquele mesmo pai assassinar cruelmente toda a família de seu avô materno, e até sua própria mãe teve uma morte trágica diante de seus olhos. E o próximo alvo dele seria ela mesma. Naquele momento final de sua vida anterior, ela havia questionado, desesperada, por que o próprio pai a mataria. A resposta veio cruel. A culpa era da mãe dela. Foi então que a amante do pai apareceu com a filha, e a garota finalmente compreendeu a verdade. Tudo o que o pai havia feito era por elas. Ela e a mãe não passavam de uma piada trágica. Sem hesitar, ela sacou a espada de um guarda e cortou o próprio pescoço, jurando em seu último suspiro que, se houvesse uma próxima vida, ela mesma destruiria seus inimigos e nunca mais seria enganada. No instante seguinte, ela descobriu que havia realmente renascido, voltando exatamente um ano no tempo. Olhando para o presente de aniversário dado pelo pai traidor, sua mente foi inundada pelas lembranças da morte horrível de sua mãe. Incapaz de conter o ódio fervente, ela atirou o presente no chão, quebrando-o em pedaços. Aquele era um mimo que ele trouxera de uma campanha militar quando ela tinha 5 anos. Ela sempre achara que fosse algo único, mas antes de morrer, descobriu que era apenas uma sobra que a sua meia-irmã dissimulada havia rejeitado. Vendo a garota de mau humor, sua criada, enquanto a ajudava a se vestir, perguntou se ela iria cumprimentar a velha senhora, sua avó. "Não vou. Iremos até a minha mãe", respondeu a garota. A avó nunca gostara dela, e ir até lá só causaria aborrecimentos. Ela se lembrou de como o pai, no passado, implorou para casar com sua mãe apenas para subir na vida. Depois de alcançar o sucesso, ele passou a culpar a esposa por tê-lo separado de sua amante, o que culminou no massacre da família do avô materno. Nesta vida, ela não permitiria que a tragédia se repetisse. A prioridade agora era tirar sua mãe da mansão o mais rápido possível. Assim que saiu do quarto, ela esbarrou com a meia-irmã, que perguntou com falsa doçura se ela estava indo ver a avó, aproveitando para se gabar dos doces que a velha senhora havia lhe dado no dia anterior. Se fosse na vida passada, a garota ficaria triste, mas agora já sabia como revidar usando as mesmas armas. "Hoje não vou ver a avó. Vou tomar o café da manhã com a minha mãe", respondeu ela com desdém. "O meu avô trouxe um chefe imperial para a mansão e nos mandou várias iguarias deliciosas. Irmãzinha, não posso ficar conversando, vou aproveitar enquanto está quente." Como esperado, a irmã a chamou, fazendo-se de coitada e dizendo que nunca havia provado comida de um chefe imperial, pedindo para ir junto. A garota, fingindo não entender, foi direta. A irmã provavelmente nunca teria essa chance, pois o avô dela era o primeiro-ministro do império, enquanto o pai delas era apenas um oficial de quarto escalão, sem poder algum para oferecer banquetes imperiais. No passado, a garota evitava falar sobre a mansão do primeiro-ministro para não ferir os sentimentos da irmã, mas agora estava decidida a usar todas as suas vantagens para esmagá-la. Sem se importar com a expressão de humilhação da outra, virou as costas e foi embora. Ao chegar ao quarto e ver a mãe tomando chá tranquilamente, a garota sentiu um nó na garganta. As imagens do passado voltaram à sua mente e ela correu para abraçá-la, desabando em lágrimas. A mãe, pensando que a filha havia levado uma bronca da avó, rapidamente ofereceu os doces que a avó materna havia mandado. "Mamãe é tão boa. Mamãe, vamos visitar a vovó amanhã?", pediu a garota. A mãe hesitou, lembrando que o pai odiava quando elas iam à mansão do primeiro-ministro. A garota percebeu que o coração da mãe ainda pertencia àquele homem cruel e que tirá-la daquela casa não seria tão simples. Enquanto pensava em um plano, a arrogante criada da avó entrou no quarto com ares de superioridade, anunciando que a velha senhora exigia a presença das duas. A garota sabia que aquela mulher vivia falando mal de sua mãe. Quando a dócil criada de sua mãe tentou subornar a mulher com prata para acalmá-la, a garota tomou o dinheiro de volta. Pegando um dos doces imperiais, entregou à arrogante criada com um sorriso irônico. "Isso não é para qualquer um. Em respeito à minha avó, vou lhe dar este pedaço." A mãe ficou surpresa com a mudança repentina da filha. A garota, no entanto, foi firme. Agora que sabia que o pai e a avó não gostavam dela, não deixaria que ninguém as intimidasse. Ela tinha o amor da mãe e da família do avô, e não precisava da falsa afeição daquela casa. As duas seguiram para os aposentos da avó, a garota sabendo que era a chance perfeita para a mãe ver a verdadeira face daquela família. Assim que chegaram à porta, quase foram atingidas por um vaso. Dentro do quarto, a meia-irmã chorava copiosamente. A garota percebeu na hora que a irmã havia feito uma queixa falsa. Imediatamente, a garota se aproximou, segurou as mãos da irmã e disparou. "Há 3 dias, eu lhe dei o grampo de cabelo que você queria. Há 2 dias, os pincéis que você gostou. E até o tecido que a minha avó me deu ontem você levou. Se você continuar chorando, eu realmente não terei mais nada para lhe dar." Em pânico, a irmã tentou se defender, negando tudo e acusando a garota de tentar manchar a reputação da família. A mãe tentou intervir, mas foi discretamente impedida por sua criada. A garota já havia instruído que a deixassem resolver a situação sozinha. Fingindo-se de injustiçada, a garota ajoelhou-se. "Então eu entendi mal a minha irmã, já que as minhas coisas ainda estão no pátio dela e ela diz que não as roubou, ela só pode estar guardando pra mim. Você é uma pessoa tão boa, irmã. Vou mandar alguém buscar as minhas coisas de volta agora mesmo." Sem palavras, a amante tentou ajudar a filha, mas a avó explodiu de raiva, acusando a nora de não saber educar a menina e exigindo que o filho fosse chamado. Ela ordenou que a nora entregasse o controle da casa, declarando que ela mesma tomaria as rédeas. A meia-irmã logo apoiou a ideia, mas a garota rebateu de forma afiada, dizendo que seria uma piada para o pai se os assuntos da casa fossem geridos por uma velha que não sabia ler e desconhecia as regras da capital. Sabendo que a avó odiava que falassem de sua origem humilde, a garota sugeriu que o controle fosse dado à amante, já que ela também vinha do campo e entenderia melhor os hábitos da velha senhora. A avó quase desmaiou de raiva. Nesse momento, o pai traidor chegou. Ao ouvir a confusão, ele, sem hesitar, deu um tapa brutal no rosto da própria esposa. A garota, embora com o coração partido, pensou consigo mesma: "Me perdoe, mãe. Só assim você verá quem eles realmente são e terá a coragem de ir embora." Ela correu para os braços da mãe, chorando e gritando que o pai batia na esposa legítima por causa da amante. Em seguida, implorou para que a mãe as levasse para a casa do primeiro-ministro, onde o avô com certeza
certeza faria justiça. Ao ouvir a menção ao primeiro-ministro, o pai entrou em pânico, pois precisava daquele apoio político. Ele se abaixou e perguntou à garota o que ela queria para encerrar o assunto. Já que o motivo da briga foi a amante Yu, então o senhor deve expulsá-la de casa, exigiu. A meia-irmã gritou que a mãe não havia feito nada de errado. O pai, furioso por ver a filha ameaçar sua amada, voltou sua fúria contra a esposa. Ele levantou a mão para dar-lhe outro tapa, gritando que a ensinaria o que era a autoridade de um marido. Mas antes que o golpe a atingisse, uma voz imponente ecoou da porta. O general ousa humilhar minha irmã dessa forma? Acha que não há mais ninguém na família do primeiro-ministro? Eram os tios maternos da garota, que haviam chegado bem a tempo de salvá-las daquele inferno. Quer ver o final dessa história? Em outros apps, você gastaria uns R$30 em moedas só pra terminar essa série. Aqui, por apenas R$14,90, você tem acesso liberado a essa e a todas as outras tramas de traição e vingança, sem limites, e com um diferencial: suporte de verdade, direto no WhatsApp. Clica no link do perfil e vem economizar.